E o Senhor cumprirá o propósito da vida dessas pessoas. Ainda que o inimigo se levante, mas os planos dele são frustrados, porque os planos do Senhor são maiores e melhores. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Sentadinhos aí, abram vossas Bíblias no livro de Glória a Deus, de João, capítulo 6, e do versículo 41 a seguir. João, Evangelho de João, capítulo 6, e o versículo 41 a seguir. Glória a Deus. Aleluia. Diz o texto assim: murmuravam, pois, dele os judeus, porque disseram: eu sou o pão que desceu do céu. E diziam: não é este Jesus, o filho de José, cujo pai e mãe nós conhecemos? Como, pois, diz ele: desci do céu? Respondeu, pois, Jesus e disse-lhes: não murmureis entre vós. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não trouxer. E eu o ressuscitarei no último dia. Está escrito nos profetas: e serão todos ensinados por Deus. Portanto, todo aquele que do Pai enviou e aprendeu, vem a mim. Não que se alguém vier ao Pai, a não ser aquele que é de Deus, este tem visto ao Pai. Na verdade, vos digo que aquele que crê em mim tem a vida eterna. E o versículo 48: eu sou o pão da vida. No mesmo livro de João, vai lá para o capítulo 1. E o versículo 1 e o versículo 14 a seguir. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio da graça e de verdade. João testificou dele e clamou, dizendo: este é aquele de quem eu dizia: o que vem após mim é antes de mim, porque foi primeiro do que eu. E todos nós recebemos também da sua plenitude a graça e por graça. Repete comigo: a graça. Bonito. A graça e por graça. A graça e por graça. Favor imerecido de Deus por nós. Estava preparando esta palavra para nós meditarmos hoje, e durante a semana inteira esta frase, ela coou no meu coração, ela ardeu no meu coração: efeitos da graça de Deus em nós. Efeitos da graça de Deus em nós. Muitas coisas
ela depende do ponto de vista que nós temos. E cada ponto de vista, a gente pode também concluir-se e dizer que ele é diferente. Eu olho de um jeito, pastor Marconi olha de outro, pastora Rosa olha de outro. Mas a pergunta que a gente tem que se fazer para nós, que a gente tem que olhar para nós e nos fazermos é: como eu vejo a minha vida? Como, aleluia, eu olho para os problemas? Como eu vejo e como eu encaro as pessoas ao meu redor? Louvado e exaltado é o nome do Senhor Jesus. Por que, irmãos? Nós lemos 2 textos aqui, do mesmo capítulo. Um vem anterior, e eu li em segundo. E o que eu li em segundo é o resumo daquilo que as pessoas veem, que as pessoas olham, que as pessoas até criam certas expectativas, ainda que errada. Porque o texto começa dizendo: não murmureis. Não murmureis. Eu sou o pão da vida. As pessoas, quando olhavam para Jesus, elas olhavam com um olhar carnal, com um olhar humano, com um olhar defeituoso, com um olhar crítico, com um olhar duvidoso, com um olhar, louvado e exaltado é o nome do Senhor Jesus, sem o crédito necessário. Mas a graça é como um óculos que nos abre a visão para a realidade não humana, mas de acordo com a ótica de Deus. Graça, favor imerecido, que quando entendemos, as escamas dos olhos caem e a gente começa a olhar com o olhar de Jesus. A gente começa a analisar com o olhar daquele que se entregou por nós. Precisamos aprender a olhar sobre a ótica da graça. E aí, para a gente analisar e aprender a olhar com um olhar dentro de uma ótica da graça de Deus, é como uma criança que contempla uma planta crescendo. A graça de Deus nos permite sonhar com um futuro melhor. A graça de Deus em nós, ela faz com que nós olhamos para algo melhor. E esse algo melhor vem somente da parte de Deus. Mas para ser real em mim, ser real em nós, ser real na igreja, ser real no corpo, eu preciso dar espaço para que essa graça seja real na minha vida. Louvado e exaltado é o nome do Senhor Jesus. Como uma flor que nasce no chão seco, a graça de Deus nos faz ver tudo com um olhar de esperança. E quando a gente começa a falar sobre a graça, ela tem as suas características, ela tem os seus posicionamentos, ela tem algo que trata em nós. A graça é uma graça viva. E para falar dessa graça viva, nós vamos usar os Salmos capítulo 63. Se você quiser acompanhar na sua Bíblia, ele vai dizer que pela tua graça é melhor do que a vida, e os meus lábios te louvam. Olha que interessante o que o Salmos 63 e o verso 3 diz: porque a tua graça é melhor do que a vida, e os meus lábios te louvam. Os nossos
dizendo que os nossos lábios, ele louva o Senhor. Louvado e exaltado é o nome do Senhor Jesus Cristo. E isso dá-nos a entender que a vida é um dom gratuito de Deus. A graça divina, ela se manifesta em cada suspiro que damos, ali nos permitimos viver, quando acordamos ou quando dormimos, tudo é pela graça. Você está acordado? É pela graça. Você consegue dormir? É pela graça. O amor de Deus se manifestou em todas as espécies de serem vivos para revelar a sua grandeza e a sua perfeição. Que maravilha! A graça é viva e doa a vida a todos. Olhar pela graça de Deus é ver que estamos vivos por permissão do Senhor e que a vida que temos agora pertence a Deus. Por isso, precisamos aproveitar a cada momento. Abre parênteses. O que nós temos feito com os momentos que Deus tem nos dado? A gente tem olhado como aqueles que estavam com Jesus, murmurando. Porque é natural. Quando a palavra de Deus, eu volto a dizer o que eu estava falando aqui sobre a reflexão da intercessão sobre os irmãos que oramos aqui. A natureza carnal, ela se manifesta contra a vontade de Deus. A natureza carnal, ela se manifesta contra o que Deus quer fazer a favor de cada um de nós. Por que, irmãos? Acontece com você? Se acontece com você, acontece comigo. Se acontece comigo, acontece com você. Quantas vezes a nossa natureza carnal, ela quer fazer com que nós nos prostramos diante de coisas desnecessárias da vida? A gente tem tempo para falar, a gente tem tempo para criticar, a gente tem tempo para, usando o termo, fofocar, a gente tem tempo para novela, a gente tem tempo para tantas coisas. Mas a gente não tem tempo, e o tempo que a gente usa para agradecer a Deus pela vida é a sobra. É um minúsculo. Porque a gente coloca primeiro a canseira, a gente coloca primeiro os desânimos, a gente coloca tantas coisas em primeiro lugar. Mas a graça é livre. E o texto diz, porque a tua graça é melhor do que a vida, e os meus lábios te louvam. Os meus lábios têm que te louvar, Senhor. Quando eu falo isso, eu lembro muito bem que eu gosto de usar exemplos práticos de vida no nosso dia a dia. Eu já contei isso aqui várias vezes na igreja, de uma irmã que estava orando para ter uma casa, e ela queria ter uma casa. A gente fala que a graça de Deus, ela faz a gente imaginar um futuro melhor, porque Deus é bom, Ele tem um futuro melhor, ainda que por conta de coisas que nós fazemos, nós sofremos consequências. Nós sofremos consequências das nossas atitudes, daquilo que podemos fazer para glorificar a Deus e não fazemos, aí a conta chega. E não dá para fechar os olhos e dizer que não chegou, porque ela chega. E eu lembro-me muito bem que em um momento de reunião de oração, Deus usou meu irmão para falar com ela aquilo que o Marconi falou aqui, um servo de Deus ali. Há um desejo no teu coração. Foi isso que foi? E naquele dia, o irmão, sem conhecer aquela irmã, falou: existe um desejo no teu coração. Deus tem algo assim, assim, descreveu o que ela queria. Só que os lábios dela não louvavam o Senhor. Os lábios delas louvavam prazeres da carne.
Porque quando chegou no momento de ela poder desfrutar da bênção de Deus, ela desviou o caminho e foi querer o mais fácil. Aí depois voltou ainda, né? Ah, meu filho, que não sei o que. Eu falei assim, filho, você tinha tudo para desfrutar daquilo que Deus planejou para você. E você quis o mais fácil. Enquanto não aprendermos a louvar ao Senhor com os nossos lábios, a nossa carne padece. A nossa estrutura, ela padece. Porque é muito fácil ficar aqui. Te adorar é o que... Pode ser? Sustenta-me de pé, eu não vou perder a guerra, te louvar em minhas tentações. Parou. Te louvar em meio às tentações. O que é tentação? O que é tentação? Porque se a graça ela tem o dom da vida, o nosso inimigo, que é Satanás, ele tem o prazer de nos tentar e nos frustrar a viver a oportunidade da bênção de Deus. E a gente dá legalidade para quem? A graça de Deus, ela é suficiente. A graça de Deus, ela é suficiente, porque em 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 9, vai dizer assim: então ele me disse, a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza, de boa vontade, pois se me alegrei, deixa eu voltar aqui, versículo 9, então ele me disse, a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza, de boa vontade, pois mais me gloriei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Deus. Irmãos, precisamos entender que no mundo em que estamos vivendo, a nossa natureza carnal, ela pode até estar fraca, os nossos dias podem até oscilar, nem todo dia possa ser o dia que nós saímos na rua glorificando e dizendo, Senhor, só pela graça, tudo pela graça. Tem dias que nós vamos ficar de cabeças baixas, mas nós temos que entender que o nosso Deus, ele se sobressai por todas essas coisas, porque ele está falando no texto, olha, a minha graça te basta, porque o seu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Quando eu estou me sentindo fraco, ele está aqui do meu lado. Ele está aqui do meu lado, dizendo, você não está só. Mas a quem que nós estamos dando ouvido? A graça de Deus, ela nunca vai acabar. Ela é suficiente o bastante e necessário para tudo aquilo que precisamos, principalmente em momentos de dor. Sabemos que a graça supera todas as dificuldades. A graça, ela supera todas as suas dificuldades. A graça, ela supera tudo aquilo que é impossível, tudo aquilo que a gente não tem capacidade. A graça, ela supera. Ao enfrentar uma dificuldade, sentimos a força especial da graça de Deus superando as nossas limitações, superando as nossas dificuldades, superando as nossas, falta de entendimento até, porque é a graça de Deus, não é porque eu sou inteligente, é a graça de Deus ao meu favor.
favor imerecido de Deus por nós. Graça. A graça nos satisfaz plenamente. A graça. Ela faz aquele que está no leito de dor, lá na cama, mas convicto de que a sua vida está nas mãos de Deus, dizer: o importante para mim é estar nos braços do Pai. A graça é o suficiente para aquele que olha no seu armário. Está faltando isso, está faltando aquilo, está faltando aquilo outro, mas ele olha e diz: a graça de Deus, ela supera todas as expectativas, e Deus cuida de mim. A graça, ela também é multiforme. A graça, ela tem o seu poder na multiforme. O que é multiforme? 1 Pedro, capítulo 4, e o versículo 10 vai dizer assim: servis uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bons dispenseiros da multiforme graça de Deus. Cada um serve uns aos outros com o dom que recebeu. Quando eu li esse texto de Pedro, capítulo 4, versículo 10, eu entendo que Deus é criativo e fez todas as coisas com particularidades únicas. Eu sou único, pastor Marconi é único, pastora Rosa é única, cada um de nós aqui temos uma digital, e ela é única. Só que dentro dessa unidade, desse poder exclusivo que é só seu, Deus te deu habilidades para servir o outro. E o que nós estamos fazendo com a oportunidade da graça ser multiforme em nós? Há diversidade na natureza. Da mesma forma, a graça se manifesta a cada pessoa ou momento de uma maneira nova e diversificada. Às vezes queremos que Deus faça conosco a mesma coisa que fez com outra pessoa, e isso é fato. Eu já falei com o Marconi, eu queria ter a oração de fé que você tem, a ousadia que você tem, mas eu não tenho. Mas eu louvo a Deus que Deus deu a você, e você pode contribuir para que o nosso ministério seja baseado sobre a fé, sobre a ousadia, sobre aquilo que Deus deu a nós, porque fazemos parte de um corpo onde a cabeça é. Eu não preciso ser o Marconi não precisa ser eu, mas nós juntos fazemos com que o nome do Senhor seja glorificado. Olha o que Deus faz. Olha o que Deus faz para nós. E se Ele não fizer, a gente acha que o nosso Deus, Ele é injusto. A gente acha, com os olhos carnais, que o nosso Deus está igual a Asaf. Quem não conhece a história de Asaf, regente do coro, na sua oração a Jesus, a sua oração a Deus: Pai, os filhos dos ímpios são melhores do que eu que te sirvo na tua casa. Os filhos dos ímpios têm mais alegria do que eu que te sirvo, que prego, que canto, que varro, que limpo, que enxugo, que faço isso, que faço aquilo outro. E olha meu estado, eu estou te servindo. Aí Deus fala para ele: vem para cá pro templo. Eu tenho um diálogo com você.
Você já teve um diálogo com o seu Deus? Porque hoje de manhã eu tive uma resposta de Deus. Eu não sei quem foi que postou no grupo da igreja. Lembro dos dias que eu orei, acho que é assim, né? Por coisas que eu estou vivendo agora, acho que foi isso que postaram. Como é que é? Quero escriturar? Também não sei. Lembro de, sei lá, mais ou menos parecido. Como é que é? Lembro dos dias que eu orava para o que eu estou vivendo hoje? Parecido com isso. Deixei a Rosa aqui na igreja e fui resolver algumas coisas e voltei. E eu saí murmurando. Está chovendo, ninguém vai vir não. Está chovendo. Só vai vir quem tem que vir mesmo. Pedro, Tiago, João, Jesus, Pai, Filho e Espírito Santo. Só que eu saí do carro, o Márcio já estava vindo. Aí eu dobrei a esquina, a irmã Graça já estava virando com o carro. Resolvi o que eu tinha que resolver. Quando eu cheguei, fui parado e fui recepcionado com um guarda-chuva na chuva. Deixa eu lá pegar o pastor. Tudo bem que o guarda-chuva era desse tamanhozinho, pequenininho, vai me tapar nós dois. Mas o Senhor fez eu lembrar de quando, Senhor, o meu prazer é quando eu estiver indo para a tua casa adorar, estiver vindo gente daqui, gente dali, gente de lá, e ouvindo essas pessoas vindo para este lugar de adoração. Sabe por quê? Porque isso mostra que Ele é o Deus que pega pessoas de multiforme graça e traz para este ambiente para cada um servir com alegria no Senhor. Quanta gratidão nós temos quando dizemos que Deus é injusto, porque aquilo que você quer como o bolo da cereja, Deus está falando, não é o tempo, não é a hora, não é agora, espera mais um pouquinho. Quanta gratidão nós temos de não receber o não do Senhor, espera mais um pouquinho. Porque, irmãos, se o Senhor, Ele é a graça que precisamos e necessitamos, ainda que não merecemos, ainda que não fazemos nada, Ele é fiel e justo para cumprir a sua palavra a nós. Mas o que nós estamos fazendo? Mas Deus não faz igual, Ele faz sempre melhor. Quando olhamos pela ótica da graça, aceitamos as diferenças nas pessoas, passamos a ver os nossos próprios erros e destacar as qualidades nos próximos. Ou coisa difícil é ver os seus próprios erros, porque a gente sempre se acha melhor do que o outro. Se fosse eu que estivesse fazendo. Se fosse eu era melhor. Se fosse fulano era melhor. Não, irmão. Que coisa bonita foi hoje o Márcio e a Denise aqui de manhã adorando a Jesus. A Denise tremendo, com medo, um pouco de nervoso. Estava um pouquinho nervosa. Tu errou então de alegre, de costume. Fez tu errar? Sim, se emocionou demais. Aí está respondido. Mas eu fiquei olhando, Senhor, como eu sou ingrato ao Senhor. Quando o Márcio chegou aqui na igreja e a gente nem fez apelo, eu quero aceitar esse Jesus. E eu olhava ele do outro lado e falava, que pai abusado, cara de forgado. Era assim, eu olhava para ele e falava, esse cara tem um cara de nojento. Acho que a gente fica fazendo barulho aqui na igreja, ele fica praguejando a gente aí. Mal eu sabia que Deus estava plantando a casa dele para que hoje nós pudéssemos estar aqui.
Deus não faz igual conosco, Ele faz melhor do que nós. O que você está fazendo para agradecer esse Deus? Ou estamos como aquele povo murmurando por não acreditar que Jesus era o pão da vida? A graça, ela é crescente em nós. A graça de Deus, ela é crescente em nós. Ela chegou, glória a Deus, aplauda o Senhor Jesus pela glória ao Senhor Jesus por essa moça. Glória a Deus, aleluia. 2 Pedro, capítulo 3, e o versículo 18 vai dizer assim, e ele é bem explícito: antes crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória, tanto agora como no dia eterno. Volto à leitura. 2 Pedro, capítulo 3, versículo 18. Antes crescei na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória, tanto agora como no dia eterno. Tudo que Deus faz é para continuar, para permanecer e aumentar em nós. O homem faz muitas coisas, mas tem meio e fim. Mas muitas coisas que fazemos começam bem, começam a alegria total. Posso falar do primeiro amor. Quando nós começamos, o primeiro amor, ele é frenético. Ele é frenético, ele é desenfreado. Eu quero fazer, eu estou com vontade, eu vou fazer, e vamos embora, vamos para cima. Porque é o primeiro amor. Mas os dias vão se passando, a gente esquece do crescer na graça e no conhecimento, e o amor vai se esfriando, a iniquidade vai aumentando, os prazeres da carne ficam muito mais fortes do que os prazeres do Espírito em nós. E o que era para ser perfeito, ou continuar buscando uma perfeição em Cristo Jesus, começa a se declinar, começa a se deteriorar, porque a gente não prioriza Jesus Cristo em nós. Essa palavra é uma advertência. Essa palavra é uma palavra que traz em nós uma profunda reflexão do tempo em que nós temos para viver a vontade de Jesus. Hoje é isso que estamos vivendo. A graça começa bem e termina melhor ainda. Precisamos crescer na graça. Deus quer que aumentamos o conhecimento que temos e não fiquemos acostumados com o que já sabemos, como se fosse bastante. Deus sempre tem mais para nos dar. Com a percepção da graça, podemos olhar para o futuro, não como finalização, mas como continuação, aleluia, de um processo dirigido por Deus. Pela graça podemos sonhar com as realizações de nossos sonhos. O que você tem sonhado em Cristo Jesus? O que você tem planejado em Cristo Jesus? O que você tem colocado nas mãos de Jesus? O que você espera de Jesus? O que nós estamos esperando deste Jesus? O que nós podemos viver deste Jesus?
prazer. E o prazer tem que ser primário, não secundário. Quando a gente fala em prazer, eu estou indo servir ao Senhor e servir aos meus irmãos. Eu tenho que fazer com alegria. Em meus problemas, em minhas dificuldades, ou vontade de ficar falando o que a irmã estava pregando aqui hoje de manhã. Que mensagem simples, mas com muita propriedade. E ela falou que nunca tinha subido numa igreja diferente a não ser dela, no ciclo de oração para pregar. Primeira vez e pregou daquele jeito. Eu saí daqui elogiando ela. Continue na sua humildade, na sua simplicidade de fazer ao Senhor. E com uma reflexão profunda, ainda que com os meus erros, falando como o Sadraque, ser humano, homem, nós temos a oportunidade de servir ao Senhor aqui todos os dias com alegria. A graça, ela é firme. E nós usamos para testificar Hebreus capítulo 13, versículo 9. Que vai nos dizer assim: não vos deixeis envolver por doutrinas várias e estranhas, porquanto que vale é estar o coração firmado com a graça, e não com alimentos, pois nunca tiveram proveitos os que com isto se preocuparam. Nós precisamos entender o que o Senhor quer para nós. O ser humano é inconstante por natureza. Por isso precisamos da graça de Deus. Deus é uma rocha eterna que não vacila, nem se abala. E quem confia no Senhor está firmado sobre esta fé inabalável. Salmo 125, verso 1. Através do olhar da graça podemos ter convicções do que queremos e confiar que tudo vai dar certo, pois não está estabelecido sobre fragilidades humanas, mas sobre o poder de Deus. O olhar pela graça, conseguimos permanecer amando e sendo amado por pessoas em Cristo Jesus. Esse negócio de falar tá valendo a pena. Porque o Guga estava ali falando e não estava entendendo nada. Nós precisamos valorizar isso. E a gente conclui com Romanos capítulo 14, versículo 6, que vai dizer assim: porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, e sim da graça. Precisamos ter sempre em mente que sobre as nossas vidas está a graça de Deus, a única coisa que domina e dirige as nossas vidas. Deus, em sua grandeza, poderia olhar para nós com rigidez. Olha só, Deus, ele poderia olhar para nós com rigidez, com cara de bravo, com cara de nervoso, porque Ele sabe das nossas inconstâncias. Deus sabe das nossas inconstâncias, Deus sabe das nossas inverdades, Deus sabe que muitas das vezes, eu estava falando com um pastor outro dia, eu estou aqui dando risada, eu estou aqui falando que está tudo certo, está tudo bem, mas por dentro existe um vazio, por dentro existe uma raiva, por dentro existe uma tristeza, por dentro existe algo que não glorifica o Senhor, mas o Senhor
manifestou-se nós nesta noite para dizer: eu estou aqui presente e eu quero ser um presente na sua vida, para que você deixe eu fazer o que precisa ser feito em mim e em você, e que nós possamos olhar com o olhar da graça e ver que há um futuro brilhante a nos espera. Ainda que o mundo está de ponta cabeça, ainda que o mundo não acredita na oportunidade que nós temos, nós podemos viver em Cristo Jesus algo sobrenatural. O único momento que Jesus se colocou acima dos outros foi quando ele estava pendurado numa cruz. Ali de cima daquela cruz, Jesus olhou com dor, mas sobre a graça de Deus, ele teve forças para ir até o fim, motivado somente pelo amor gratuito de Deus. Não olhe para as pessoas ou situações apenas com a ótica humana. Exercite usar mais os óculos da graça de Deus e você verá algo inexplicável. Hoje, agora à tarde, foi 2 rapazes em casa, 3. Um se recuperando do vício do álcool e o outro se recuperando do vício das drogas. E um já recuperado, trabalhando para tratar os outros 2. E a nossa conversa foi: quando nós nos damos a oportunidade de Deus fazer aquilo que Ele precisa ser feito em nós, o mundo começa a olhar para nós diferente. O mundo começa a olhar para nós como alguém com a oportunidade de orar, com a oportunidade de interceder, com a oportunidade de fluir de nós rios de água viva. E essa tem que ser a igreja que glorifica a Deus, da onde flui do nosso ventre, da onde flui do nosso ser, rios de água viva. Os seus lábios louvam o Senhor, os seus lábios estão adorando o Senhor. Eu te convido nesta noite a abrir o teu coração e pedir para que o Senhor molde a sua vida e comece a tratar de dentro para fora, para que quando você falar, para que quando você verbalizar, para que quando você disser, o que sair dos seus lábios gerar vida em outro, gerará e trará condições ao outro ver o amor de Jesus ser real através da sua vida. É esse Jesus que precisamos, é dessa graça que precisamos, é dessa graça que nos dá condições de viver o sobrenatural de Deus em nós. O Ministério de Louvor vai cantar e vamos levantar, e quando levantarmos, nós vamos fazer aquela oração sincera a Deus, aquela oração que faz nós nos desprendermos de algumas coisas deste mundo. Às vezes é a amargura, às vezes é a tristeza, às vezes é a angústia, às vezes é alguma coisa, Denise, que impede a gente de se desprender deste mundo. Mas o Senhor está aqui e Ele quer fazer em nós a oportunidade de servirmos a Ele e adorarmos a Ele na beleza da sua santidade. Esse amor, ele é real. É um amor que não tem valor. De graça o recebe, eu quero conhecer Jesus. Fala para Ele agora que você quer conhecê-lo. Fala para Ele que você quer se humilhar diante dEle. Fala para Ele que você quer ter Ele agora. Fala para Ele que você quer andar com Ele. Fala para Ele que você quer ser tratado por Ele. Fala para Ele que você quer. Fala para Ele que você precisa
Jesus.